Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques nesta noite. Compra de material escolar impacta orçamento familiar. Valores da taxa de preservação ambiental aumentaram mais de 5% em Ubatuba. E Defesa Civil alerta para ventos fortes e perigo de alagamentos na região. O Jornal da TV Tati está no ar. Os brasileiros gastam mais de 49 bilhões com materiais escolares em 2024. O levantamento mostra que essas compras impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar. Aqui na região não é diferente. No começo do ano, os pais preparam o bolso e as lojas facilitam o pagamento. A Fabi tem 2 filhas e todo começo de ano ela se planeja para tentar equilibrar as contas de casa. E é claro que a compra do material escolar das meninas entra no cálculo. O brasileiro não desiste nunca, né? Então a gente está sempre tendo que se reinventar e criar formatos diferentes. O que eu sempre faço é separar um pedaço do 13º ou do bônus, que a minha família, né, eu e meu marido temos, para já organizar essas contas de início de ano. A lista de material é sempre uma festa aqui em casa, né? As meninas adoram, porque sempre querem os temas da época, o que é modinha, né? Nem sempre está dentro do orçamento, mas a gente tenta fazer da melhor forma. E como não tem como fugir, na hora de comprar, a Fabi tem suas estratégias. Então, aqui em casa, eu criei o dia do material escolar. A gente vai para uma loja de departamento onde tenha material escolar para que elas escolham, cada uma ganha uma verba e elas escolhem o que elas querem. Mas com a consciência de que acabou o dinheirinho que elas têm, acabou, não tem mais nada que eu possa fazer. E aqui em casa, a gente é adepto da economia circular, né? Nós trabalhamos muito com desapego. Eu entro em sebos, a gente faz esse trabalho para configurar a economia e conseguir otimizar os valores para que dê para comprar tudo para todo mundo, né? Hoje a gente tem a facilidade do online, né? Com a pandemia isso ficou muito mais fácil para a gente e usual, né? Então eu faço toda a pesquisa online, eu busco tudo online, mas eu adoro ir nas compras presenciais e elas também. Então vira festa, é o momento do material escolar daqui de casa. De acordo com uma pesquisa, a compra do material escolar comprometeu o orçamento de cerca de 85% das famílias brasileiras. O aumento do material escolar em 2025 pode chegar até 9%. E para dar conta de todos esses gastos, a maioria das famílias pretende optar pelo parcelamento. Para esse economista, dividir o valor das compras pode ser uma boa opção em caso de juros baixos. O parcelamento, na maioria das vezes, é por necessidade. As famílias não têm o valor para poder pagar à vista. E aí, pela necessidade, acaba parcelando. Tá certo? E toda vez que eu estou parcelando uma dívida, os juros estão embutidos, com toda certeza. Tudo depende da taxa de juros que está sendo praticada, do desconto oferecido para se pagar à vista e também do conhecimento que a pessoa tem para poder aplicar esse valor, caso ela tenha, para não pagar à vista, e sim multiplicar o valor para pagar mais para frente. Nessa loja de papelaria e utilidades, o movimento está grande desde o final do ano passado. E para ajudar os pais na compra dos materiais, o pagamento está sendo facilitado. Olha, é importante sim o parcelamento, porque é uma época complicada para todo mundo, né, janeiro, e a gente entende que é preciso dar essa facilitada, porque a lista escolar, como você disse, é algo que pesa assim no orçamento. Então, a loja parcela aqui, a gente tem parcelamento até em 8 vezes sem juros, né? Então, nos cartões, no cartão Armarinhos Fernando, no cartão normal até 3 vezes sem juros. Pesquisar preços e diferentes marcas também pode ajudar os pais a gastar menos. A loja ela é referência em papelaria, então a gente costuma atender todos os públicos, né? Tendo desde o cliente que procura os produtos com as marcas melhores até daquele que procura o custo-benefício melhor. Então a variedade é muito importante para a gente estar atendendo ambas as pessoas, ambos os clientes. Apesar de todos os artifícios para driblar os excessos, a principal dica é lembrar que sempre haverá um novo janeiro e com os mesmos gastos. Então, uma dica que a gente dá é para que todo mundo saiba que os janeiros acontecem uma vez por ano. E ela não pode esperar o janeiro acontecer para daí correr atrás. E agora, o que nós vamos fazer? Então, já que vai parcelar agora, pela necessidade, daqui uns 3 ou 4 meses, terminou essas parcelas. Então, por que não pensar já no janeiro do ano que vem
E já que eu estou desembolsando um certo valor de, sei lá, até de janeiro até abril, por exemplo, de maio para frente, vou pegar uma parte desse valor, quem sabe 50% desse valor, e ir investindo. Eu vou ter de 8 a 9 depósitos durante até dezembro, agregando os juros, para que quando chegar janeiro do ano que vem, esse aperto não seja mais sentido da mesma forma, né? Eu já tenho até um valor montado, quem sabe, para poder pagar à vista. A Prefeitura de São José dos Campos já disponibiliza para acesso à segunda via do IPTU 2025. O contribuinte que quiser quitar o tributo com desconto de 7,5% deve fazer o pagamento à vista. O vencimento do tributo será entre 17 e 21 de fevereiro. O parcelamento já vem pré-definido em até 10 vezes, de acordo com o valor do imposto. Mais informações você encontra no nosso site, o thmais.com.br/vale. Por falar em pagamento, a nova regra do Pix entrou em vigor desde o início do ano. Uma norma determina que a Receita Federal deve receber dados sobre transferências feitas por Pix e movimentações de cartão de crédito. A Receita diz que não há nenhuma cobrança extra para os contribuintes e o sigilo bancário é respeitado. Com a medida, bancos, instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito devem repassar à Receita informações sobre movimentações tanto de pessoas físicas como jurídicas. Sempre que as transações somarem R$ 5.000 ou mais por mês para pessoas físicas ou R$ 15.000 ou mais para empresas, essas movimentações serão informadas à Receita. Na prática, isso não muda nada para quem faz ou recebe as transações. Os clientes não precisam informar os dados. Essa tarefa ficará a cargo das instituições de pagamento e operadoras de cartões de crédito. Mas lá na frente, é bom estar atento com a declaração do imposto de renda, já que, com essas informações, a Receita poderá identificar se essas movimentações são compatíveis com a renda declarada. Cuidado também quando a transação for pagamento por uma venda ou um serviço prestado, como alerta este representante do Conselho Federal de Contabilidade. O profissional dentista, por exemplo, você vai, acerta um tratamento e faz 3 transferências para ele no mês. Somando as 3, passou de 5.000. E não só o dentista, mas qualquer profissional que esteja atendendo alguém, recebeu mais de 5.000, é melhor declarar que recebeu, oferecer a tributação, porque a informação vai estar lá. O motivo para a criação desse novo mecanismo da Receita Federal é o de sempre. É o de maior transparência e combater a evasão fiscal, a evasão financeira. A Receita sempre está buscando por onde que o pessoal está fugindo. Aí ela vai lá e fecha a porta, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo e depois eu te conto que deve ter chuva forte na região nos próximos dias. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e quarta-feira, você já sabe, a gente fala sobre política nacional. Hoje o nosso comentarista Diego Amorim faz uma reflexão sobre o rumo da política no Brasil e sobre polêmicas envolvendo o cargo de presidente da República. O que é que o Gustavo Lima, presidente, revela sobre a nossa política? O cantor sertanejo já declarou apoio a Jair Bolsonaro em um passado recente e está envolvido em investigações sobre as bets, as apostas virtuais. É nesse contexto que Gustavo Lima revelou o desejo de se candidatar à presidência da República para, nas palavras dele, unir o Brasil e ajudar os pobres. A aparição dos chamados outsiders na política brasileira não é uma novidade e revela, entre outras coisas, o desencanto de eleitores com o chamado sistema. Vez ou outra surgem nomes pitorescos e alguns acabam chegando ao poder na esteira daquele fenômeno conhecido como voto de protesto. O Brasil é grande, complexo, diverso, nós sabemos, e candidaturas presidenciais costumam envolver nomes populares e conhecidos, na política ou fora dela. Mas Gustavo Lima, presidente, também revela o eterno desejo de brasileiros de que algo novo surja, de que alguma coisa muito diferente aconteça para salvar a nação.
E quando realmente surge algo novo e consistente, o sistema reage obrigatoriamente. Ou expulsa esse novo, ou usa e abusa do novo em benefício próprio. A nossa realidade, você sabe, não é nada fácil. E a Embraer divulgou o balanço de 2024. A empresa entregou 206 aviões no ano passado, contra 181 em 2023, o que significa um aumento de quase 14%. A alta foi verificada nas entregas de aeronaves dos ramos comercial e executivo e ainda na área da defesa. E por falar na Embraer, o empresário de Campos do Jordão comprou a carcaça de um avião da empresa. A aeronave chegou hoje a Campos do Jordão sem os motores e os componentes elétricos. Ela saiu da sede da Embraer da cidade paulista de Gavião Peixoto. A carcaça será transformada em atração de uma pousada na cidade. Hora da previsão do tempo por aqui. Na quinta-feira, o tempo continua abafado, mas com possibilidade de pancada de chuva. Vamos ver aqui no nosso telão a previsão em algumas cidades. Em São José dos Campos, máxima de 26 graus e mínima de 15. Taubaté tem chuva também, máxima de 27, mínima também de 15. Caraguatatuba, máxima de 24 graus e mínima de 17. E Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, máxima de 22 e mínima de 15 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de chuvas intensas para a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira até às 10 horas de amanhã. Tem previsto, sim, mais chuva, né? Vai vir aí para nossa região. A gente já passou por alguns dias, né? Desde do Natal, chuvas fortes, chuva típica de verão, né? O verão ele começa com esse dia muito ensolarado, muito calor, o que eleva um ar quente. E esse ar quente ele encontra uma umidade vindo da Amazônia, vindo do oceano, que causa essas tempestades fortes, rápidas, que causam enxurradas, alagamentos. E o que nos preocupa é que com a incidência de chuvas todos os dias, temos acumulados muito altos. Então, o que é o acumulado? É quando o solo ele já está muito encharcado. Então, a água que cai, o solo já não consegue absorver essa água. Essa água ela tende a causar mais alagamentos e mais enxurradas e até deslizamentos nas áreas de riscos. Por enquanto ele está dentro do esperado, né? A gente tem algumas áreas, algumas cidades que tiveram situações um pouco mais complicadas, mas por causa desse verão que, por conta do efeito da laninha, que é o esfriamento das águas do Pacífico e a umidade que vem da Amazônia, ele causa essa chuva um pouco mais forte, né? Mas ainda os acumulados eles estão dentro do esperado. O que a gente orienta a população é sempre ficar atenta aos boletins meteorológicos. Nas nossas redes sociais, @DefesaCivilSP, nós colocamos diariamente, né, os boletins, dicas de segurança do que a população não deve fazer, e a gente percebeu agora uma população muito mais engajada, uma população com mais conhecimento, né, ano após ano. O cidadão, né, o leigo, ele não vai conseguir olhar para o céu e falar, tá vindo uma chuva de granizo aí, por isso que a gente sempre fala, fique atento aos boletins que são informados, tanto pela Defesa Civil do Estado, as Defesas Civis Municipais, os canais, né, de informação. É muito importante esse trabalho da imprensa, a gente agradece a oportunidade de estar falando aqui, porque a população ela recebe esse conhecimento, né, através da televisão, então é muito importante a população estar atenta e acompanhar os boletins, as previsões do tempo que são lançadas diariamente, porque a gente faz uma previsão, né, e essa previsão ela é sempre atualizada dia a dia, às vezes até durante o próprio dia, tem uma previsão de um risco X e durante o dia os meteorologistas eles acabam alterando essa previsão. Então, por isso que a população sempre tem que ficar atenta. Mais um intervalo por aqui, depois eu te conto que a taxa ambiental de Ubatuba vai ficar mais cara. É daqui a pouco. Época de férias e calor combina com o nosso litoral norte, mas quem vai para Ubatuba vai precisar gastar mais. A Prefeitura anunciou ontem que os valores da taxa de preservação ambiental, o TPA,
receberam um aumento para 2025. De acordo com o comunicado, o reajuste, que foi publicado em um decreto assinado pela prefeita Flávia Pascoal em novembro do ano passado, é de 5,59% e tem como base o acumulado do IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Nós preparamos aqui uma tabela para mostrar esse aumento para vocês. Vamos ver? Olha só, motocicletas passou de R$ 3,48 para R$ 3,69. Veículos de pequeno porte, o passeio móvel, o carro, passou de R$ 12,96 para R$ 13,73. Veículos utilitários passou de R$ 19,44 para R$ 20,59. Veículos de excursão, que são as vans, passou de R$ 38,88 para R$ 41,18. Micro-ônibus e caminhões passou de R$ 58,82 para R$ 62,30. E os ônibus passou de R$ 91,71 para R$ 97,14, quase R$ 100. Continuando lá em Ubatuba, a cidade registrou um aumento de mais de 160% nos casos de virose. Nós conversamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Essa época do ano já é esperado um aumento de casos, de viroses, de diarreias agudas, por conta do aumento da circulação, de pessoas. A gente recebeu muitos turistas, E o calor também ajuda bastante, a ter esse aumento de casos. Então, já é esperado esse aumento. Claro que a gente teve um pouquinho mais esse ano, se a gente avaliar pelo ano passado, mas ainda está dentro do que a gente estava esperando. Mas o que a gente orienta a população é que tome todos os cuidados com higiene, A gente sabe que a transmissão maior desses casos é uma transmissão fecal-oral, transmissão por gotículas, por consumo de alimentos contaminados. Então, o que a gente orienta é que a população mantenha esses cuidados, haja o relaxamento dos cuidados de higiene, tanto pessoal quanto de alimentos. Então, consumir alimentos com procedência, água tratada, ou água mineral. Quando for ao banho, quando frequentar locais públicos, sempre estar com a higiene pessoal, a higiene das mãos. Em caso da pessoa com virose, a gente tomar cuidado com essas higienes pessoais, assim, ainda mais, maior cuidado para não contaminar todo o resto da família. Então, seria essas orientações que a gente dá para a população. Manter a higiene, não relaxar. Estou de então eu vou comer em qualquer local, vou tomar água ali de uma bica, que a gente não tem uma procedência, A gente não tem certeza se foi tratado ou não. Então, tomar esses cuidados. Nesse período de calor tem que tomar muito cuidado mesmo. E as praias, estão lotadas. O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a Gabriela Leite já está de volta. E nós temos um encontro marcado aqui na programação da TV Tati SBT. Um beijo, tchau!